que foram amplamente divulgadas. Todo mundo conhece aquela velha história da transmissão do Orson Welles, né, que ele transmitiu pelo rádio em Nova York nos anos 50, causando a maior histeria na população por conta de uma invasão alienígena que não estava acontecendo, mas ele narrou aquilo ali e transformou isso numa histeria coletiva. E essas fake news hoje estão causando essa histeria coletiva, de certa forma, pelo índice de propagação delas. E quando a gente fala de fake news, a gente fala também da possibilidade de remover esses conteúdos que estão sendo prejudiciais na internet. Então, o Rafael é um especialista no assunto, conhece bastante sobre isso. Ele vai apontar alguns fatores, alguns critérios objetivos, algumas tendências ideológicas aí para que a remoção aconteça e que a gente tente, né, diminuir ao máximo essa infestação de desinformação que a gente vê hoje em dia. Então, Rafael, o papo é contigo. Aproveita, vocês podem deixar perguntas aí no chat, como de costume, e vamos até às 10h30 com esse papo do Rafael. A palavra é sua. Abra o áudio para nós, por favor. Agora foi aqui, porque sim. Eu não tinha colocado você como co-host, né? Mas tá tranquilo, vai lá. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz aqui em poder também contribuir com esse tema. É um tema bastante relevante nesse todo cenário do nosso seminário e no cenário que nós estamos vivendo também, que as emoções ficam à flor da pele, né? Eu confesso que, ouvindo esse primeiro debate sobre educação digital, e eu tenho certeza que muitos de vocês também acabam se emocionando, porque vem ali vários momentos de desafios que todos nós estamos passando, especialmente na educação dos filhos, o sofrimento dos filhos que acabam nos confidenciando a tristeza de estarem num distanciamento, de não estarem mais com seus amigos, o risco que a gente tem, a gente quer abrir mão um pouco para deixar ele ver um amigo, e aí a gente também tem a responsabilidade com os pais, toda a dificuldade tecnológica que também acaba surgindo por conta dessas aulas, e a gente acaba, eu brinco que eu também virei o assistente técnico informático, acabo tendo que ficar muitas vezes ali nos primeiros horários do dia com os filhos até que tudo esteja caminhando certo, né? E a questão de fake news, ela, como bem disse o Ivan, e aí eu já vou aproveitar aqui e compartilhar minha tela, apenas um guia aqui de apresentação para vocês. Tá dando certo aí? Deu certo, Ivan? Ok? Como bem disse o Ivan, fake news, ela não é nada... E esse nome é até ruim, né? A gente teve um debate outro dia com o João Camargo, que foi muito interessante, e da questão de que, na verdade, não é fake news, porque o que é news não é fake, é fato, né? Mas é o nome que tem aí se adotado e é o que nós vamos abordar aqui para maior compreensão. Mas realmente fake news não é algo novo, é algo que já existe desde que o mundo é mundo, é o que a gente sempre falou sobre os boatos, sobre o que é a desinformação, o jornalismo amarelo, a propaganda, são as teorias da conspiração, e são fatos assim que muitas vezes utilizados para manipular as pessoas, que na era da informação ganhou uma relevância muito grande por conta dos algoritmos alavancarem esse tipo de conteúdo, sobretudo para as pessoas que têm já determinado tipo de interesse, né? Então, nós vimos pessoas mais da extrema-direita acessando conteúdos mais relacionados a estes fatos, à extrema-direita, enquanto pessoas da esquerda acabam recebendo mais conteúdos da esquerda, e é o que o Elie Parisier fala no seu livro, né? O efeito das bolhas, de que a gente vive nessas bolhas de conhecimento, acaba não conseguindo acessar o que é diferente.
E aí, puxando esse tema, eu vou trazer alguns dados aqui, e aí só para posicionar todo mundo, eu vou trazer algumas questões só sobre fake news para instigar a importância dessa questão, aí depois a gente entra em remoção de conteúdo, e eu preparei para vocês três pontos principais. A gente falar da remoção antes do Marco Civil, falarmos da remoção pós-Marco Civil da internet e a remoção do ponto de vista da legislação eleitoral, porquanto a gente não tem dúvida de que fake news tem um forte potencial de impacto nas eleições, como a gente já tem visto. Bom, em relação a essa pesquisa, o que chama a atenção, né? É uma pesquisa pela Kaspersky, né, que foi divulgada no início do ano, em que dizia que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer fake news. Aqui, eu até arrisco dizer que este número deve ser maior. Eu não consegui acesso à pesquisa em si, eu procurei aqui, não consegui localizar para saber como que ela foi construída, e a gente tem que ter esse pensamento crítico, porque muitas pessoas podem responder a essa pesquisa dizendo que não sabem reconhecer fake news, mas divulgam e compartilham fake news porque acreditam que aquilo ali seja de fato verdade, justamente por conta das bolhas de conteúdo, de conhecimento que eu falei no início da apresentação. Uma outra questão também, um ponto que nos chama a atenção, é que esse fato, na verdade, já é uma reportagem, é uma pesquisa da Reuters, mas de 2018, em que mostrava que o Brasil, naquela época, ele já estava em terceiro lugar entre os 12 países com maior exposição a fake news. Mas aqui, o que me chamou mais atenção nessa pesquisa, e que, embora pareça muito óbvio, né, a gente sabe que é óbvio, mas é importante para a gente emendar com outra reflexão que eu vou fazer logo à frente, a questão de que as pessoas que têm um nível de alfabetização noticiosa mais alto, elas estão menos propensas, né, a divulgar fake news, porque elas conseguem identificar quando é conteúdo satírico, quando é mentira, e exemplos de jornalismo pobre. E aqui, muito relacionado, acho que a gente nem pensou nisso, mas ficou muito casado com o primeiro tema, né, com o debate da Bianca Rocha, do Rafael Parente, que como essa questão do distanciamento educacional, ele provoca também esses impactos até mesmo das fake news. E aí eu queria fazer essa reflexão sobre a educação digital e o zero hate, né? O que é o zero hate? O zero hate é aquela política em que que o provedor de conexão, a telecom, fornece ao seu cliente um acesso à internet mais barato, porém limitado, ou sem cobrar pelo tráfego de determinados pacotes, né? Ou seja, ele vai acessar um Facebook ou um WhatsApp sem comer ou consumir o seu pacote de dados, mas ele não consegue acessar outro tipo de conteúdo. O zero hate há uma discussão muito grande, especialmente com o Marco Civil da internet, por quanto viola ou violaria, segundo alguns, a neutralidade da rede. Porque a neutralidade da rede é um dos princípios da internet e foi trazido, incorporado ao nosso Marco Civil, de que você não pode, o provedor de conexão não poderia fazer discriminação do tráfego de pacotes. E mais ainda, ele fala também que o provedor ele não pode ofertar serviços em condições comerciais discriminatórias ou praticar condutas anticoncorrenciais. E no regulamento do Marco Civil, inclusive o qual o Instituto Goiano de Direito Digital também manifestou seu posicionamento em alguns aspectos formal, no artigo 9º, ele reforça de que é vedada essas condutas unilaterais ou acordos entre os responsáveis pela transmissão ou com os provedores de aplicação em que privilegie aplicações ofertadas pelo próprio responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento ou por empresas integrantes de seu grupo econômico, ali que comprometa o caráter público e restrito de acesso à internet. Bem, eu lembro que quando a gente falava do Marco Civil, eu sempre trazia nas minhas aulas um vídeo, é bem interessante, que mostra um sujeito voltando de
de um retiro espiritual, e ele vai contratar uma internet e contratar o acesso à internet e a vendedora no telefone vai perguntando se ele quer só e-mail, se ele quer um que só acessa um blog, ou se ele quer produzir conteúdo, que aí é um pacote Ultra Plus, e aí ele responde, pô, mas a internet não é uma só, né? Que absurdo é esse? E aí é um material justamente para fortalecer a importância da neutralidade da rede. E que nos mostra agora, com essa pandemia, e que, na verdade, igual eu falei mais cedo, né, assim, escancarou esse distanciamento, mostra a importância de nós termos a neutralidade da rede devidamente incorporada, não apenas no texto legal, mas nas práticas, ou seja, a Anatel vedar essa prática que até então ela tem permitido, que é esse zero rating. Porque as pessoas não conseguem identificar fake news. A gente pode fazer todas as campanhas educacionais possíveis, explicando que as pessoas têm que checar fontes de verificação, analisar as fact-checks, fazer uma pesquisa, ver se esse conteúdo é verdadeiro. Mas como que uma pessoa de baixa renda, com um acesso limitado à internet, só com o Facebook ou só com o WhatsApp, vai conseguir checar uma informação é verdadeira se ela não tem acesso a outros sites, porque ela vai ter um consumo de banda. Então, essa preocupação da neutralidade da rede, a pandemia, ela traz esses aspectos de que até o combate à fake news, que necessariamente tem que passar pela educação digital, ele fica comprometido. Bom, feita essa reflexão sobre como identificar, nós vamos ao propósito daqui da exibição, especialmente, que é quanto à remoção desse conteúdo falso. Ou seja, uma vez identificado, a gente vai falar dessa remoção. E aqui eu quero fazer uma limitação de trabalho, né? Ou seja, limitação do escopo, porque nós não vamos abordar a remoção de conteúdos, por exemplo, pornográfico, pedofilia, direito autoral, que são conteúdos que geralmente já há uma remoção pelas denúncias administrativas dos provedores ou por outros tipos de legislação. O ponto que nos chama a atenção e que traz a polêmica, igual eu coloquei sobre se se tem critério objetivo ou são tendências ideológicas, são os conteúdos que envolvem ofensa, ou seja, mesmo conteúdo falso, muitas vezes ele tem uma vítima daquele conteúdo falso, em que é difamada, injuriada ou caluniada. E esse tipo de situação, ou seja, você caracterizar um crime contra a honra, um conteúdo ilícito, ele muitas vezes esbarra numa necessidade ou numa análise se aquele conteúdo não está ali exposto como um exercício legítimo da liberdade de expressão. Bom, então qual que é o cenário que nós temos de remoção, qual é o cenário que a gente possuía de jurídico, de remoção de conteúdo antes do Marco Civil da internet? Bom, antes do Marco Civil, ou seja, antes de 2014, em 26 ou 23 de junho, salvo engano, de 2014, nós tínhamos a prevalência do Notice and Takedown. O que significa isso? Havia um conteúdo que ele era desfavorável, ou que você entendesse como ofensivo, bastaria que você notificasse o provedor de aplicações para que ele fizesse a remoção do conteúdo. E isso num prazo de 24 horas, segundo um precedente da ministra Nancy do STJ. Então, havia consenso de que, não havendo a remoção administrativa, e é importante que fique claro isso, ou seja, não havendo a remoção solicitada administrativamente, o provedor responderia pelo dano sofrido pela vítima. Ou seja, não é uma previsão de que ele deve remover o conteúdo, é uma previsão de responsabilidade civil. E muitas vezes há essa confusão, sobretudo com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ou seja, você solicita a remoção administrativa e, caso não cumpra, o provedor de aplicações estará sujeito a uma responsabilização. Caso ele descumpra e cabendo essa ação indenizatória, ele pode se defender se alegando que aquela solicitação era abusiva, que não havia, por exemplo, um ato ilícito sujeito
sujeito à remoção. Ou seja, nós estamos falando de uma análise do judiciário a posteriori, ou seja, depois que houve uma responsabilização do provedor, o judiciário vai analisar se ele agiu ilicitamente ao não remover ou licitamente. Vejam que esse cenário ele cria um ônus administrativo para os provedores de aplicações muito grande. Ou seja, você tem que analisar essa solicitação administrativa, são conteúdos, como eu disse, subjetivos na maioria das vezes, e você tem um prazo de 24 horas para remoção. E é um prazo que, na verdade, quando a gente fala de internet, né, a gente precisa realmente de coisas céleres. As medidas têm que ser rápidas, porque os conteúdos são propagados muito rapidamente. E era essa a ideia, e por isso que foi colocado esse prazo de 24 horas. Só que é uma obrigação muito pesada, né? Veja só, se o provedor ele não remove, ele tem que responder uma ação judicial. Ou seja, tem que colocar todo o aparato, a equipe, o departamento jurídico para responder ações em todos os rincões do país. Imagine inúmeros juizados por todo o país. É claro que, se você pensar em grandes players, Facebook, Google, nós estamos falando de empresas que têm capacidade de fazer isso. Mas o direito ele não é personalismo, né? Ou seja, essa regra ela serve para todos os provedores de aplicações. Então, você estaria também, num segundo momento, impedindo a inovação, porque seria um ônus, ou seja, a barreira de entrada desses novos provedores seria muito alta por conta dessas obrigações, dessa burocracia. Pois bem, com o Marco Civil da Internet, esse problema inicial ele foi resolvido com o artigo 19, o tão falado artigo 19. Pelo artigo 19, os provedores passaram a ser responsabilizados civilmente apenas quando não removessem um conteúdo que é gerado por terceiro após uma ordem judicial específica. Ou seja, se ele não cumprir uma ordem judicial que for específica, ele não tomar as providências, aí sim que ele responderá civilmente por este conteúdo. Então, aqui nós estamos falando de um conteúdo, de uma análise prévia do judiciário sobre se o conteúdo é ou não ilícito e merece ser removido, para somente a partir daí você condenar ou obrigar o provedor a remover. E aí uma questão bastante interessante também, que vem sendo bem questionada e bem debatida nos tribunais, até eu que acompanho o direito digital aí há quase 20 anos ou mais, talvez, se contar a parte acadêmica, profissionalmente 18 anos, é muito curioso e bom a gente ver o judiciário encarando, por exemplo, definições de URL, de código hash, que são as identificações, vamos dizer, inequívocas de determinado tipo de conteúdo. E é o parágrafo 1º que fala que a ordem judicial deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, para que permita ao provedor de aplicações localizar inequivocamente este material. Algumas análises aqui, então, sobre esses dispositivos. Não há proibição de que o provedor faça a remoção deste conteúdo por infração ao seu termo de uso. Ou seja, o artigo 19 não proíbe que os provedores de aplicações removam, por exemplo, conteúdos pornográficos, conteúdos que violem direito autoral, uso indevido de imagem, mediante a análise deles. Uma outra reflexão. Será que o URL, que tem sido compreendida nos julgados como único meio de identificação inequívoca, é de fato o único meio de identificação inequívoca de um conteúdo? Ora, não é à toa que o Marco Civil, e como não pode ser diferente, em uma lei que visa regular serviços na internet e não regular a tecnologia em si, não colocou o URL como pré-requisito. Isso é uma construção jurisprudencial, porquanto a gente sabe que a URL ela é única.
E ela indica um conteúdo específico. E por que isso é importante, né, identificar um conteúdo específico? Para evitar que o provedor remova conteúdo que não seja o objeto da decisão. No entanto, nós evoluímos muito de lá para cá e a gente sabe que não dá para simplesmente fechar os olhos para alguns avanços, como, por exemplo, a maximização do uso de aplicativos. Como que uma pessoa, sentindo ali violado os seus direitos, utilizando um aplicativo como o Instagram, ela vai produzir a prova necessária para uma remoção de conteúdo judicial se pelo aplicativo ela não consegue acessar a URL. Ah, pode dizer, Rafael, mas aí uma orientação adequada, jurídica, você pode depois entrar no desktop e pegar essa remoção? Sim, falando de Instagram eu posso, mas aí nós temos dois problemas. Primeiro, que o Marco Civil não é só para Instagram, né, nem para Facebook. Nós estamos falando de uma miríade de serviços que podem ser sujeitos a alguma remoção. Segundo ponto, e muitos serviços que sequer têm o acesso via o browser, né, ou seja, são só acessos via aplicativo. O segundo problema que enfrenta é que muitas vezes a prova tem que ser produzida naquele instante. Então, a pessoa ofendida, o que ela faz? Ela tira o print. Antigamente, tirava o print do desktop, e quando ela tirava o print do desktop, vinha para mim, graças a Deus, aquela URL. Agora, quando ele tira o print do aplicativo, não vem essa informação. Isso impede a obtenção de uma ordem judicial? Nem sempre. Por quê? Se a gente conseguir juntar outros elementos, né, para que o provedor possa identificar inequivocamente esse conteúdo, ele deve fazê-lo. Então, nós não podemos fechar os olhos à necessidade de que outros elementos forneçam também uma identificação inequívoca. E mais, pelo princípio da colaboração previsto no Código de Processo Civil, poderia muito bem o provedor trazer aos autos os links, por exemplo, se a identificação não foi suficiente ou que tem ali um ou dois conteúdos que ele suspeita que podem ser colidentes e que não sejam um deles objeto do pedido de remoção, apresentar aos autos para que a parte manifeste e diga, não, é só esse, não, o outro não tem a ver, ou e o juiz também analise. Então, não podemos criar este óbice de URL. Isso sem falar que o próprio código de hash, né, ou seja, aquele número de chassi, vamos dizer assim, de um arquivo digital, ele também é uma identificação inequívoca, embora não identifique o local aonde esteja, ele identifica o arquivo e a empresa tem total condição de identificar a localidade deste arquivo, barrando, inclusive, a transferência dele nas redes sociais, utilizando o código hash. Nós utilizamos esse caso, o bloqueio de hash, no caso, por exemplo, muitos devem lembrar do Cristiano Araújo, né, em que houve o compartilhamento das fotos da necrópsia, e nós fizemos a produção dos hashes e ali nós conseguimos a ordem judicial para que bloqueasse hash. Então, talvez tenha sido a primeira decisão judicial do Tribunal de Justiça de Goiás em que há menção a hash na ementa, né, para brilhar os olhos aí de quem gosta de tecnologia. Bom, então, e só para fechar, assim, a questão do Marco Civil, a questão da hash, tem que tomar cuidado também, porque nem sempre a hash ela é suficiente em todas as situações. Porque, por exemplo, caso de nudes, ela pode ser muito utilizada, mas se a pessoa colocar, por exemplo, um feliz sexta-feira, ou boa semana, qualquer tipo de informação adicional naquele arquivo, o hash muda, o código muda e aí o bloqueio não é mais possível. Então, assim, tem que ter uma análise da infração para que se possa ter uma tranquilidade em se escolher o melhor método de minimização dessa exposição. Lembrando que a questão de remoção de conteúdo na internet, a gente sempre fala em mitigação de riscos. Não adianta você vender para um cliente de que isso é uma solução e que esse conteúdo não vai ser compartilhado. Seria uma deslealdade, para não dizer um estelionato profissional. Tá? Então, não é possível, mas você consegue efeitos bons de mitigação. Em relação à hash também, voltando aqui para não passar batida, aproveitando que o professor Rafael Parente falou sobre o deepfake, também é a possibilidade de se combater a divulgação de deepfake.
porque a hash também pode pode ajudar no bloqueio do compartilhamento desses vídeos em redes sociais como o WhatsApp. Então, para um pleito eleitoral e para combate a fake news, isso também é uma medida muito relevante. Então, nós não podemos aceitar que apenas o URL seja essa medida. Bom, outro ponto sobre fake news e sobre essa remoção de conteúdo que é relevante falarmos é sobre a questão da vedação ao anonimato, né? Eu vejo muitas vezes esse argumento de que o simples anonimato, né? Ou seja, como o perfil é falso, então tem que ser removido, porque ou ele não é de conteúdo satírico, etc. E é, inclusive, isso que está sendo colocado no PL das fake news, que eu vou falar mais adiante, que é a questão de identificação das contas. Ora, a Constituição, obviamente, veda o anonimato, mas você estar por detrás de um perfil falso na web, você não está em anonimato. Você está, quando muito, pseudonimizado. Por que pseudonimizado? Porque a partir do seu código IP, você consegue identificar aquele criminoso. É claro que há exceções, há pessoas que fazem um mascaramento desse código IP, mas há elementos para se iniciar uma investigação e localizar. Tanto é verdade que, se assim não fosse, o próprio STF não conseguiria iniciar um inquérito das fake news. E mais ainda, na lei eleitoral, isso está muito claro na resolução 23.610, no artigo 38, parágrafo 2º, que ele diz o seguinte: a ausência de identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo na internet. E, inclusive, lá no Marco Civil, no artigo 22, quando fala sobre a questão da requisição de registro, eu também não posso solicitar a quebra do sigilo para receber esses números de IP e outras informações que sejam relevantes para identificar um perfil falso, se eu não tiver a indicação do conteúdo ilícito. Qual é o conteúdo ilícito? Ou seja, há uma clara preservação da persona que está utilizando aquele fake para que ele possa se utilizar da liberdade de expressão e se manifestar, ainda que num suposto anonimato, ou num primeiro anonimato, ou, como eu gosto de dizer, já buscando essa relação da LGPD, pseudonimizado. E aí, entrando nesse PL das fake news, né, ou seja, o que ele diz, e aí agora a gente consegue fechar esse raciocínio, por que é tão danoso essa questão de exigir documentação para se abrir uma conta? Primeiro porque toda a contextualização, se a gente entender, olha, a legislação eleitoral, Constituição, Marco Civil da internet, nós caminhamos para uma permissão e uma utilização, inclusive o decálogo da internet, né, é de que a internet ela deve ser um ambiente que propicia a liberdade de expressão, tido como liberdade de expressão também o acesso à informação. Então, veja que quando eu falo lá atrás de neutralidade da rede, impeço que cidadão de baixa renda acesse a internet como um todo, ou seja, toda a internet, porque aí não é internet, é intranet, se ele não acessa a internet, nós estamos falando em violação à liberdade de expressão. Se nós estamos falando em exigir que ele se identifique, nós estamos impedindo que ele faça, por exemplo, denúncias de atos arbitrários em que ele não quer se identificar. E o STF já, inclusive, fez uma ressalva a essa vedação ao anonimato previsto no artigo 5º, quando fala das denúncias anônimas a serviços de policiais. Então, é fundamental que um Estado democrático de direito permita que as pessoas se manifestem sem se identificar. E isso não traz um risco à democracia, porquanto está mais do que provado que é possível se identificar a essas pessoas num segundo momento, mediante alguns critérios. Critérios esses como a identificação do conteúdo ilícito e uma ordem judicial específica para essa identificação. Então, o PL das fake news, e aqui tem vários, tá, pessoal? Tem vários PLs sobre fake news, mas a gente está nos debruçando sobre o 2630, que é aquele que foi aprovado no Senado e está na Câmara, com mais possibilidades de votação.
Ele retirou, quando veio do Senado para a Câmara, a exigência de documentos, né? Ele tirou aquele clamor social, mas ele ainda exige que os provedores vedem contas inautênticas. E como que ele define contas inautênticas? Como conta criada ou usada com o propósito de assumir ou simular a identidade de terceiros para enganar o público, ressalvados o direito de uso do nome social, pseudonímia, nos termos dessa lei. Ou seja, há uma análise aqui muito sutil que está sendo jogada para os provedores. Qual que é um problema que vai gerar? Os provedores receosos de sanções, qual a medida que ele vai adotar? Restritiva. Ele, na dúvida, ele remove. Na dúvida, ele veda. Então, nós vamos abarrotar o judiciário para que o judiciário possa, então, falar, olha, você tem que voltar essa conta. E aí um ponto positivo, tá? E bem lembrado ontem pelo professor Renato Alpes-Blum, sim, sem dúvida. Hoje a questão de permitir recursos quando remover determinada conta, que o usuário seja informado, isso na verdade nem precisava estar na lei. Eu entendo que essa é um princípio basilar do contraditório, da ampla defesa, que os provedores devem fazer e devem avisar antes e não fazer como tem feito, removendo inclusive contas comerciais sem qualquer tipo de aviso. Tá? Mas essa minha preocupação com contas inautênticas, ela persiste. O que o STF tem que enfrentar, né? E que certamente vai enfrentar se esse PL for aprovado, é a questão da vedação ao anonimato prevista na Constituição e e como ele se compatibiliza com o exercício da liberdade de expressão. Então, nós vamos ver no futuro, um futuro breve, um enfrentamento maior desta questão pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fico preocupado de que agora ele tem um interesse muito claro por conta de estar sendo atacado por fake news. Mas eu penso que, num contexto geral, nós temos que entender como a liberdade de expressão é um bem maior e essa vedação ao anonimato não pode significar, não abrange a internet, uma vez que a internet, por padrão tecnológico, ela identifica a partir dos números IP. E é uma outra bobagem, porque se a gente pensar que preciso identificar, ora, se mandar documento, identificar se alguém impedisse ilícito, né, nós não tínhamos um tanto de fraudes bancárias, fraudes, clonagens de celular, abertura de contas fraudulentas em banco. Então, as pessoas ainda vão continuar fraudando. Então, será que compensa nós termos um risco de todos nós sermos identificados, especialmente numa era que nós estamos entrando com a lei de proteção de dados em que privilegia a minimização da coleta, ou seja, somente dados que sejam estritamente necessários para utilizar a plataforma? Será que é conveniente nós abrirmos mão desse nosso direito para proteger alguns casos de violação e que podem ser identificados por outra maneira? E será que essa exigência ela é proporcional e suficiente para combater a fake news? Bom, refletindo aqui sobre alguns modelos, né, sobre esses critérios objetivos, eu sei que aqui eu já estou quase estourando o tempo, mas já não estou estourando ainda, não vou ser o único a estourar, viu, Ivan? Aqui já caminhando para o final para dar tempo das perguntas. Bom, critérios objetivos. Nós temos um modelo europeu do direito ao esquecimento, né? Todo mundo sabe do caso Mário Costeja, né? Aquele caso do espanhol, em que pediu direito ao esquecimento, acabou virando uma decisão da Corte Europeia, em que lá a Corte decidiu que os provedores deveriam, sobre determinados requisitos e a pedido do interessado, remover determinado conteúdo, como, por exemplo, conteúdo que já não fosse mais atualizado ou conteúdo que fosse falso. Ele joga essa responsabilidade para o setor privado. No modelo brasileiro e no modelo americano, nós temos que há uma necessidade do judiciário analisar, porque o judiciário é que seria competente para analisar a colidência de direitos fundamentais, ou seja, a honra e a liberdade, a individualidade, a privacidade com a liberdade de expressão, e há uma isenção de responsabilidade de conteúdo gerado por terceiro, como no modelo americano pelo Section 230, que também tem essa imunidade, que está sendo inclusive revista lá por um documento, né, apresentado pelo Departamento de Justiça americano recentemente.
Então, não há hoje, no Brasil, não no Marco Civil, nem na legislação eleitoral, critérios objetivos para a remoção de conteúdo ofensivo ou mesmo falso. Há algumas iniciativas e projetos de lei em que tentaram trazer a decisão da Corte Europeia, que, no meu entendimento, não é a mais adequada, que eu defendo ali que o judiciário faça essa análise. Tentaram colocar, então, alguns critérios em projetos de lei, mas que projetos de lei que não caminharam. E eu me preocupo também, porque eu não acho que dá para colocar critério objetivo nesse tipo de análise. Agora, aí nós vamos cair na segunda pergunta, mas e tendências ideológicas, né? Bom, se alguém tem que dizer o que é ou não liberdade de expressão, né, ou o que é ferindo algum direito, quem você escolheria, né? Um big player da internet, um provedor privado que está sujeito ao pagamento de tributos, a regulamentações tal, do Estado, então poderia ficar tendencioso, não estou acusando, mas poderia ficar tendencioso a atender essas ordens, essas solicitações administrativas ou com um viés mais restritivo, ou o sistema judiciário. E aí nós não vamos entrar numa discussão política sobre se o sistema judiciário está contaminado ou não. O fato é que nós temos um sistema judiciário que não foi construído ontem. Nós temos todo nós temos toda uma estrutura de freios e contrapesos que permite os recursos, que tem mais transparência. Inclusive, tem se discutido muito a transparência dos algoritmos e dessas decisões. Aí sim eu acho que é importante, dessas decisões dos provedores de aplicações. Acho muito importante nós talvez focarmos nesse tipo de análise. Bom, para finalizar aqui, deixar aberto para a pergunta, eu vou deixar algumas reflexões, me arriscar a ofertar algumas sugestões de combate às fake news. Ou pelo menos, e é claro, somente seria isso possível, minimizar a divulgação dessas fake news. Bom, primeiro, estrutura da Polícia Judiciária. O Brasil tem uma mania de criar novas leis sem esgotar o cumprimento daquelas que já existem. Nós temos procedimentos para identificação, nós temos o inquérito das fake news demonstra isso, mas nós não temos uma polícia judiciária estruturada para atender os inúmeros casos de ofensas ou de fake news que surgem na internet. Então, primeiro, nós temos que estruturar a polícia judiciária para que investigue de forma célere. Segundo ponto, a transparência dos provedores. Esse é um ponto que realmente no PL das fake news talvez seja necessário manter, que eles tenham a responsabilidade de demonstrar como que estão tomadas as decisões de remoção de conteúdo alegados como violação aos seus termos de uso e também dar às pessoas o direito de defesa. Recentemente eu recebi um documento que já é antigo, mas eu tive acesso agora recentemente da Nova Zelândia, falando sobre do governo da Nova Zelândia com algumas regras para que os seus algoritmos sejam mais transparentes, ou seja, o próprio governo dando transparência aos seus cidadãos sobre os algoritmos. Então, os algoritmos precisam ser éticos e transparentes. E o próprio Estados Unidos também com essa iniciativa do Departamento de Justiça, pedindo mais transparência, e curiosamente, ainda não apresentada, mas é o próprio discurso do TikTok, né, rebatendo as acusações em que ele se comprometeu ali a abrir o seu algoritmo. E sempre impossível de sair desse viés da educação digital com neutralidade da rede. Bom, vou deixar aqui aberto agora, Ivan, para que se tiver... Eu não acompanhei aqui o bate-papo por conta do compartilhamento da tela, mas se tiver alguma pergunta aí, vou ter uma satisfação de discutir e de responder. Interessante é quando existe uma clareza muito grande na fala, não tem pergunta, todo mundo entende tudo. Ou não entende. Não, mas a gente vai pelo lado positivo, né? Que entenderam tudo. Bom. Mas assim, está aberto aí, nós temos ainda 6 minutos para concluir o nosso bate-papo aí, está aberto para perguntas. Mas eu acho assim, só complementando uma fala sua, Rafael, agora no finalzinho, que foi aquele... você colocar quem é que você, quando se trata de liberdade de expressão, quem é que você vai, para que lado você vai, né? O player da internet ou o judiciário. Isso ficou amplamente discutido agora com essa história da remoção aí por meio as proibições que o STF colocou aí, então ficou muito abrangente isso.
Então, eu acho que cada um vai defender um ponto, cada um vai enxergar um ponto. Eu enxergo o meu, mas não vou defender aqui agora, não. Mas eu acho que isso é um debate que até merece um bate-papo bem mais amplo para a gente entender melhor. Eu arrisco dizer aqui, Ivan, que, na verdade, assim, não entrando na questão ideológica, mas eu sou da área jurídica, né? Eu tenho que preservar, e se eu não acreditar que as instituições jurídicas elas funcionem, ou que a gente tem elementos para fazer com que elas funcionem, como, por exemplo, também usar a própria democracia para mudar essas instituições, eu posso estar... É aquela coisa, eu defender uma remoção de quando é meu inimigo e quando é meu amigo, eu condenar, né? Esse viés ideológico é que a gente não pode ter. Nós temos que tentar questionar no âmbito e na esfera judiciária. Tem duas perguntas para a gente encerrar. O Rafael Gonçalves pergunta: quais seriam os outros meios para complemento da prova quando ausente a URL, além da captura de tela? Bom, quando ausente a URL, a captura da tela não é tão suficiente. Por exemplo, se você tentar colocar o nome do perfil, hora da postagem, número de compartilhamento, tipo da foto, os provedores têm condição de localizar, sabe? Essa é uma questão. E fora que você pode também tentar, dependendo do tipo do provedor, fazer a própria hash, né? Que é uma geração de um código específico. A Larissa está perguntando: quando o conteúdo está tão disseminado e por não é possível saber todos os lugares onde está postado, a solução seria solicitar a indexação do conteúdo no site de busca? A desindexação é algo que tem, e aí muitas vezes é confundido com o direito ao esquecimento, e desindexação realmente é isso, é igual a Larissa disse, buscar tirar dos buscadores a determinado conteúdo e não dar origem, por exemplo, de determinado site que tiver divulgado aquele conteúdo. É uma medida que ela é muito apropriada quando a gente está falando, por exemplo, de conteúdos noticiosos, alguma coisa falsa, por exemplo, alguém que foi preso indevidamente, já passou algum tempo, e aí ele jogando o nome dele, não consegue emprego, porque faz a busca no Google e aparece resultado dessas notícias de 5, 6, 10 anos atrás, é a medida assim, mais apropriada, desde que o cliente esteja ciente de que este conteúdo ele não vai ser removido por completo. Mas, pela experiência que nós temos, quando esse conteúdo já é, por exemplo, um caso igual eu citei da prisão, naturalmente não volta, tá? Não há um perigo, assim, não há uma consequência de voltar. Geralmente o efeito é muito positivo. É claro, e aí entram outras medidas como produção de conteúdos positivos, etc. Rafael, 2 minutinhos para a sua consideração final e, assim, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né? O Rafael, para quem não sabe, é o presidente do Instituto Goiano de Direito Digital e ele sempre está ali se colocando à disposição para participar junto com a gente. É um presidente ativo que participa, que evolui junto com o Instituto, isso é muito importante. Rafael, 2 minutinhos para sua consideração final aí, a gente encerra. Eu vou considerar, respondendo ao Guilherme aqui, eu vi a questão de remoção de conteúdo, seria a melhor autorregulação pelas Big Techs. Eu não consigo ver uma autorregulação funcionar para conteúdo ofensivo, assim, eu não gosto, sabe? Eu tenho talvez uma ditadura pior que se tem, a ditadura do próprio setor privado. Você imagina esses grandes big players decidindo o que é liberdade de expressão e o que não é. Ele muda uma chave do algoritmo, sem transparência, a gente pode estar sujeito a determinado conteúdo, ficar preso numa bolha e achar e viver num mundo orwelliano, né, do Big Brother, achando que tudo está a mil maravilhas e quando na verdade não está, ou viver dentro daqueles distritos lá, né, daquele filme do... me esqueci o nome aqui Jogos Vorazes, que a gente não vê a realidade. Então, eu não gosto. Eu também não sei se a regulação do governo, talvez regular alguns aspectos, por exemplo, a questão da accountability, a questão do direito de defesa, não remover conteúdo, aí eu acho que é interessante. Mas são obrigações naturais do Estado democrático, ou seja, transparência e direito de defesa. Acho que aí sim, nós estamos alinhados, né? Agora, começar a colocar obrigações, exigir documento, exigir aquilo, nós estamos, na verdade, não é uma punição aos provedores grandes, esses vão conseguir resolver. O problema são os novos players que não vão conseguir se adaptar por conta do alto encargo
burocrático que lhes vão ser impostos. E muito obrigado a todos, então, eu agradeço, Ivan, eu fiquei muito honrado de poder também contribuir um pouco, não é muito a prática, né, assim, o Instituto colocar aqui alguém, mas eu acho que espero ter contribuído um pouco com o debate, e hoje nós ainda temos aí palestras excepcionais. Estou muito satisfeito com a realização do evento, com a interação do pessoal, né, mostra que o tema também é muito atual e necessário discutir.